A verdadeira posição da alma. No Srimad Bhagavad Gita, Shri Krishna diz a Arjuna a condição verdadeira da alma. Achedyo yanadayo yam aklelyo soshaevacha nitya sarvagatastanur achalo yan sanatanaha. Tradução: a alma individual é irrompível e insolúvel, e não pode ser queimada e nem seca. A alma é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Bhagavad Gita, capítulo 2, Sloka, ou verso 24. Krishna declara que a alma é sarvagata, onipenetrante. Ela pode agir em qualquer condição da criação divina, quer sob os auspícios da energia externa, quer sob os auspícios da energia interna de Bhagavan. E além disso, ela é achala, imóvel. Na verdade, a alma encontra-se na condição de Tatashta Shakti, a energia marginal de Bhagavan. Segundo as autoridades no serviço devocional, esta energia se situa numa região intermediária entre o oceano causal e a criação material. A entidade viva, a diva, que se situa nesta posição, tem o livre arbítrio de escolher onde se abrigar. Ela pode viver tentando desfrutar da posição de Purusha na energia externa, sob as leis do dualismo, ou pode desfrutar de uma vida mais saudável, como serva eterna dos sentidos do Mahapurusha, num mundo não dual. Os Puranas levam à conclusão que desfrutar de uma atmosfera não dual apropriada para uma entidade não dual, como a diva, servindo aos sentidos de Bhagavan e sendo reciprocada por Bhagavan com a gratificação de seus sentidos, é muito mais saudável para a entidade viva. Não é possível conceber se o Tatashta é um espaço real ou virtual. O mundo espiritual é achintya, inconcebível para o padrão de raciocínio dualista. Fracassamos ao imaginá-lo como um determinado local segundo os padrões dualistas materiais. Como a alma é todo penetrante, ela pode estar em um determinado lugar e simultaneamente não estar em lugar algum. Lokas, ou locais, são espaços materiais. Na condição onipenetrante, a alma desfruta da natureza achintya beda beda, ou seja, da inconcebível simultaneidade de sua posição constitucional. Essa realidade dualista que vivemos é apenas uma realidade virtual, criada pela energia externa. A posição autorrealizada, onde se desfruta prema, é inconcebível para o pensamento material. Praticamente todo o conceito de vida na cultura oriental está baseado no conceito de vida corpórea, isto é, de identificação com o corpo físico. Há escolas filosóficas que admitem o conceito da existência do conjunto corpo e alma como tendo sido criados ou passados a existir concomitantemente. O corpo seria perecível, mas a alma eterna. Mas onde conceber uma eternidade vinculada a um momento inicial, a partir da formação do conjunto corpo e alma? A eternidade não pode estar restrita a um início, pois deixaria de ser eterna. Seria no máximo perene, mas não absolutamente eterna. As escolas ateístas descartam a existência de uma alma que sobreviva ao desaparecimento do corpo. Após a morte do corpo, a entidade viva estaria sujeita ao desaparecimento completo. Os Puranas analisam exaustivamente estas duas perspectivas e levam ao conceito não dual de uma existência vinculada à realidade da verdade absoluta.
As entidades vivas são partes integrantes da verdade absoluta e, como tal, não necessitam de uma atmosfera dual para sua existência. Elas podem servir a esta verdade absoluta num plano dualístico, material, que está sujeito às vicissitudes dualísticas de existir e não existir, e podem viver numa atmosfera não dual, livre dos inconvenientes de existir dentro dos limites de um corpo físico e passar a não ter existência corpórea manifesta no cataclismo físico, denominado morte. Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, define maravilhosamente esse assunto num diálogo entre Krishna e Uddhava. Krishna explicou estes conceitos de vida e morte corpórea a Arjuna, num campo de batalha, num momento decisivo e de muita expectativa. Arjuna, apesar de ser extremamente inteligente, por ter assimilado os ensinamentos de Krishna em pouco menos de uma hora, era um guerreiro, um kshatriya. Não é de se esperar que especialistas em artes marciais sejam grandes filósofos. Portanto, Krishna fez questão de explicar detalhadamente os mesmos pontos filosóficos a Uddhava, um pouco antes de abandonar este planeta. Uddhava era um grande filósofo e, além disso, era o ministro mais arguto de Krishna, sendo notável pela sua inteligência e preparo psicológico. Ele era tido como o mais perito analista de todas as circunstâncias duais que se pode conceber. Portanto, Krishna tem o mesmo diálogo que teve com Arjuna e que se tornou famoso com o nome de Bhagavad Gita. Com Uddhava, esse diálogo está no 11º canto do Srimad Bhagavatam. E a respeito do conceito de vida e morte corpórea, Krishna faz questão de salientar a posição definitiva. Abre aspas. Os grandes filósofos analisaram os elementos materiais que constituem esse cosmos de muitas maneiras diferentes. Todas as propostas são razoáveis, pois todas são apresentadas com extensa lógica. Essas propostas filosóficas são deveras brilhantes. No entanto, estes mesmos elementos materiais são a causa do falso ego, e este falso ego torna-se a causa de toda ilusão e dualidade materiais. O argumento especulativo dos filósofos, este mundo é real, não, ele não é real, baseia-se em conhecimento incompleto a respeito da verdade absoluta e visa apenas compreender as dualidades materiais. Embora esta argumentação seja inútil, aqueles que desviam a sua atenção de mim, que sou a causa de todas as causas, são incapazes de abandoná-lo. A mente que vive sob função do falso ego está presa às reações das atividades materiais e sempre medita nos objetos dos sentidos. Portanto, a mente parece que vem a ser e que depois sofre a aniquilação junto com os objetos de percepção, e dessa maneira perde a sua capacidade de distinguir entre o passado e o futuro. Ao passar do corpo atual para o próximo corpo, criado pelas suas próprias atividades materiais, a entidade viva absorve-se nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo e esquece por completo a existência do corpo anterior. Este esquecimento total de sua identidade material anterior, causado por uma razão ou por outra, chama-se morte. E o que chamam de nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com o seu novo corpo. Ela, completamente iludida, aceita o novo corpo, assim como alguém aceita sem reservas a experiência de um sonho ou fantasia como sendo realidade. A alma condicionada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir. E como a mente cria essa identificação com o novo corpo, ela se envolve com a dualidade desse mundo. Os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição, decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível.
Devido à natureza sutil do tempo, ninguém nota essas mudanças. Aqueles que apenas desperdiçam suas vidas equivocadamente pensam e dizem que cada fase particular do corpo é a verdadeira identidade do ser. No entanto, a entidade viva de fato não nasce e, sendo imortal, não morre. É em virtude da ilusão material que o ser vivo parece nascer e morrer. Embora o corpo material seja diferente do eu, devido à ignorância decorrente da associação material, a entidade viva eterna equivocadamente se identifica com as condições corpóreas. Contudo, às vezes, alguém muito afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental, que compreende de modo realista a criação e destruição dos corpos materiais, já não está sujeito a estas dualidades. Mas a pessoa sem inteligência, incapaz de distinguir-se da natureza material, pensa que a natureza é real e, devido ao contato com ela, acaba ficando completamente confuso e entra no ciclo da existência material que o faz divagar por diferentes corpos, como reação às suas atividades dualísticas. Gaura Premanandi.